Caros colegas, um tema que é muito atual é a questão do gerenciamento de riscos, né, da análise de riscos, das matrizes aí de elaboração de riscos, que surgiu com grande força no nosso direito brasileiro a partir do RDC. Não é? Quando então a lei do RDC estabeleceu que no regime de contratação integrada é obrigatória a elaboração de uma matriz de alocação de riscos, e aí veio a jurisprudência do Tribunal de Contas da União no mesmo sentido, então exigindo a matriz de risco no RDC, principalmente nas contratações integradas. A partir daí, a questão da gestão de riscos virou a grande coqueluche do momento, né? Só se fala em gestão de riscos. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, hein? Muito pelo contrário, é importantíssimo a gestão de riscos, principalmente quando se trata de obras e serviços de engenharia ou de contratações de grande complexidade. E a análise do risco sempre esteve presente em todas as contratações, pelo menos deve estar presente em todas as contratações públicas, fazendo parte da fase de planejamento. Né? Quando você planeja, você tem que avaliar esses riscos. No entanto, nos dias atuais, isso ganhou uma complexidade, né? Uma abrangência muito maior, a ponto de que a IN número 5 de 2017, do Ministério do Planejamento, que trata da contratação de serviços, passou a exigir também a elaboração de uma matriz de risco, inclusive nesses contratos de prestação de serviço, nos contratos de prestação de serviços continuados. E a dúvida é a seguinte: será que existe essa necessidade de elaborar uma matriz de risco nos contratos de terceirização? Cada órgão, precedendo cada contratação, deve elaborar uma matriz de risco? Os riscos inerentes a esse tipo de contrato não são os mesmos de sempre, né? Quais são os riscos inerentes a uma terceirização de conservação e limpeza, de vigilância, de jardinagem? Os riscos são aqueles de acontecer algum acidente com o empregado da contratada no âmbito da administração pública e da contratada não conseguir pagar as verbas trabalhistas, todos os direitos trabalhistas dos seus empregados. Quer dizer, são aqueles mesmos riscos que estão presentes em todos os órgãos. Cada um dos ministérios que tem um contrato de terceirização está diante das mesmas possibilidades de risco. E aí, será que é necessário ou vão começar a repetir, copiar e colar matrizes de risco de um ministério para o outro? Então essa é a dúvida que se põe. Não estou tirando a importância de se analisar riscos, principalmente na área de engenharia, onde isso é muito presente, ok? Eu elaborei um esqueminha aqui para vocês, deem uma olhada aqui então. O conceito vem já na IN número 5 de 2017, que ele traz então o conceito do que é o gerenciamento de riscos, fala do mapa de riscos, então, que é o documento elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e das ações de controle, prevenção e mitigação desses impactos, e fala inclusive do Plano Anual de Contratações, né, que é o documento que consolida informações sobre todos os itens que o órgão ou entidade planeja contratar no exercício subsequente, acompanhado dos respectivos estudos preliminares e gerenciamento de risco, conforme regulamento a ser expedido pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento. E lembra que o nosso primeiro vídeo foi exatamente sobre o Plano Anual de Contratações, né? Ele já foi regulamentado no final de março, agora de 2018, a instrução normativa número 1 de 2018 foi publicada em abril, no começo de abril de 2018, e fala exatamente do Plano Anual de Contratações, e lá também é necessário que haja o estudo preliminar e o gerenciamento de riscos. E eu coloquei aqui um último slide para fecharmos esse tema, onde eu digo o seguinte: que o risco, em geral, deve ser suportado pela parte melhor qualificada e capacitada para gerenciá-lo, em termos de custos e prazo, visando a minimizar impactos e maximizar benefícios. Ademais, o gerenciamento de riscos precisa estar presente durante todo o ciclo de vida do projeto, e não apenas no momento da elaboração do anteprojeto, e deve fazer parte da cultura da equipe, que promoverá uma avaliação constante e atenta, visto que qualquer mudança no contexto pode modificar sua probabilidade de ocorrência e as suas consequências. Mas veja o que eu escrevo aí na primeira linha, desse slide. O risco, em geral, deve ser suportado pela parte melhor qualificada e capacitada para gerenciá-lo.
O que a gente tem visto na prática, principalmente a partir então do RDC, é a administração pública transferindo os principais riscos para contratado. No caso de obras para o EPCista, né? Ele acaba tendo que suportar, então, praticamente todos os riscos geológicos e tal. E isso é uma solução fácil, mas que não é a melhor solução. Essa ideia de pegar todos os riscos mais complexos e transferir para a contratada, onera a administração pública e acaba gerando problema lá na frente. Como eu disse, o risco ele tem que ser suportado pela parte que está em melhores condições de fazê-lo. Não adianta a gente querer arrumar uma solução simplista e transferir todo esse risco para a contratada, porque isso aumenta o custo. Recentemente saiu um relatório, inclusive, falando de RDC, de contratação integrada, né? Saiu um estudo que demonstra que muitas dessas obras estão com preços acima dos que teria se fosse contratado pela Lei 8666. Pela obsoleta Lei 8666, né? Nós temos inúmeras críticas à Lei 8666, mas a contratação integrada no RDC, essa ideia de transferir tudo, desde o projeto básico até a execução completa da obra, exigir seguros maiores, transferir a maior parte dos riscos para contratado, isso tudo tem um custo. Nenhuma empresa vai contratar sabendo desse grau de responsabilidade que ela tem, sem precificar esse risco que ela corre, sem precificar esse encargo maior que ela assume. Então, vale a dica de que o risco tem que ser suportado por quem tem melhores condições de fazê-lo. Não adianta simplesmente a gente transferir todos os riscos para a contratada. Não existe, como eu sempre digo, solução fácil para problema difícil. Esse tipo de solução simplista não ajuda, não resolve o problema e acaba muitas vezes onerando a administração pública. Essa é a dica, comentário que eu queria fazer hoje. Estou à disposição de vocês. Como eu falei, a ideia aqui é que nós tenhamos um canal de diálogo, de troca de ideia, de trocas de experiência. Eu quero ouvir vocês também, ok? Um grande abraço, sucesso!